A paz do Senhor, meus queridos irmãos, eu quero convidar você para nós meditarmos na palavra de Deus nesta manhã. E quero também te pedir para que você deixe o seu like aí no nossos vídeos. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações de vídeo para que o YouTube lhe notifique quando houver um vídeo novo no canal, tá bom? E também compartilhe as nossas mensagens para que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Vamos ler a Bíblia? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 14 e o versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus queridos irmãos, nós sabemos que na lei da física toda ação tem uma reação. E aqui nós vemos Jesus respondendo uma pergunta de Tomé. Ou seja, entrando com a reação sobre a ação de Tomé. Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Aí você me pergunta, mas por que Tomé fez essa pergunta para Jesus? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo disse que ia preparar lugar para os discípulos. E quando ele tivesse preparado o lugar, ele voltaria e os levaria para ele mesmo, para onde ele estiver, todos estejam com ele. Entendeu? Aí, veja só, Tomé respondeu, fez a pergunta: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Aí Jesus Cristo disse: Eu sou o caminho, Tomé, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí nós entendemos aqui, queridos irmãos, senhoras e senhores, que a viagem celeste é segura no Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é o caminho. A cruz dá acesso ao pecador arrependido pela expiação do sacrifício. Na carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 14, disse: Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Aqui nós vemos que ele fala do sacrifício de Jesus. O Senhor derramou o seu sangue precioso lá na cruz do Calvário. É por isso que a cruz, ela dá acesso ao pecador arrependido pela expiação do sacrifício que o nosso Senhor Jesus Cristo fez para nos resgatar, nos redimir e nos dar acesso a Deus. Ele disse, a verdade, Jesus Cristo disse que Ele é a verdade. E a verdade, meus queridos irmãos, é a nova aliança que inclui a lei da liberdade que perfeitamente agrada a Deus. Nós vemos que o próprio Jesus Cristo disse lá no capítulo 8 e o versículo 32 do Evangelho de São João. Ele disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui nós vemos que a verdade, ela traz a liberdade, ou seja, a liberdade que perfeitamente agrada a Deus. Quando nós conhecemos a verdade, nós passamos a andar na verdade. E a verdade para Deus, queridos irmãos, é como a lei da liberdade, ou seja, a lei que nos dá um livre acesso a Deus sem precisar de intermediário aqui na terra. Antigamente, para que o homem pudesse chegar a Deus, ele teria que ir até o sacerdote ou o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote apresentava a petição daquela pessoa diretamente a Deus. Mas hoje não. Depois que nós passamos a conhecer a verdade, que a verdade é o nosso Senhor Jesus Cristo, então o próprio Cristo tornou-se o nosso mediador. Paulo disse que Jesus Cristo é o único intercessor ou mediador entre Deus e os homens, é Cristo Jesus. Então, quando nós passamos a conhecer a verdade, nós entramos na lei da liberdade, nós passamos a usufruir da lei da liberdade em Cristo Jesus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1 e o versículo 30,
Paulo disse o seguinte, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Vejam aqui, queridos irmãos, que através da verdade que é Jesus Cristo, nós passamos a ter a liberdade em Cristo, e em Cristo nós fomos justificados, santificados e redimidos de todos os nossos pecados. Jesus nos redimiu com o seu sacrifício vicário ali na cruz do Calvário. Jesus Cristo disse que ele é a vida. Ele disse a Tomé, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Tomé. A vida, queridos irmãos, que Jesus se refere é a vida da ressurreição. Se você pegar o Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 25 e 26, Jesus Cristo disse o seguinte, eu sou. Veja o que Jesus Cristo disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo o que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Nunca morrerá, mas viverá para sempre. Jesus, ele é a nossa ressurreição. Ele é a vida da ressurreição. Meus amados irmãos, quando o homem entrega a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo, ele passa a usufruir da vida eterna. Ele passa a usufruir da vida eterna. Aqui na terra ele já tem a vida eterna, ele já tem a certeza da vida eterna. Aí você pode me perguntar e dizer, irmão Moisés, e aí, não vai morrer? O homem que se entrega a sua vida nas mãos de Jesus não vai morrer? Eu lhe respondo, vai. Pois a Bíblia Sagrada disse, não me falha a memória, no livro de Jó, no capítulo 14, versículo 14, diz que todo homem nascido de mulher, um dia ele vai ter que morrer. Mas o que está se referindo aqui à palavra de Deus é quando a carne, ou seja, Deus tira o fôlego de vida e o corpo que é carne desce à sepultura e se transforma em pó. É como disse o sábio Salomão, e o corpo volta ao pó de onde veio, né? Ou seja, o homem morre e desce para o pó da terra, a sua carne é desintegrada e ela vira pó. Só que o homem tem a sua parte material, que é o espírito e a alma. Quando o homem morre, o espírito dele, o Senhor leva para o céu, ou seja, Deus, o homem crente, salvo, quando ele morre, os anjos vêm buscar ele e levam o seu espírito até Deus, para as mansões celestiais, e lá ele vai viver uma nova vida na presença do Senhor, uma vida de paz, de gozo e alegria lá no céu. Então ele não morre, pois quando for o dia do arrebatamento da igreja, o espírito daquele homem, daquele crente salvo, daquela mulher, daquele jovem, vai voltar para a terra, ou seja, vai entrar, a terra vai devolver o corpo que ela comeu, ela vai ter que devolver, e quando o espírito entra no corpo, devolvido pela terra, ele vai ser transformado, o corpo será transformado em um corpo glorioso. É aquilo que Paulo disse, e o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, ou seja, o homem crente em Jesus Cristo, no dia do arrebatamento, ele vai ter um corpo glorioso igual ao corpo de Jesus. Aí você me pergunta, como é isso, irmão Moisés? É um corpo que atravessa a parede e que pode comer pão e peixe. Você pode ver isso depois da ressurreição de Jesus, que quando os discípulos estavam na casa fechada, ele entrou com todas as portas fechadas. E lá na beira da praia ele comeu pão e peixe. Quando os discípulos voltaram da pescaria, Jesus já havia preparado peixe e pão para eles, e juntos eles comeram ali na beira da praia. Então nós vamos ter um corpo glorioso igual a Jesus. Por isso que ele disse, eu sou
a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê em mim nunca morrerá, mas viverá eternamente. Glória ao nome de Jesus. Veja como é tão importante nós entregarmos a vida nas mãos de Jesus, viver para Ele, amar a Ele, obedecer a Ele, ensinar aquilo que Ele nos coloca no coração para nós ensinarmos, para que outras pessoas sejam alcançadas pela bondade, pelo amor e pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu quero dizer para você nessa manhã é que você, pelo amor de Deus, entregue a sua vida nas mãos de Jesus. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo, pois Ele que é a vida, Ele vai te dar vida. Ele que é a verdade, Ele vai te guiar na verdade, vai fazer você conhecer a verdade, vai mostrar o caminho da verdade, o prazer da verdade, a alegria da verdade, o gozo da verdade. E Ele é o caminho, querido, que vai te conduzir às mansões celestiais para você viver eternamente com Ele para sempre e eternamente. Então somente entrega a tua vida nas mãos de Jesus. Aceita Ele como teu Salvador e você verá quantas coisas boas o Senhor fará na tua vida hoje, aqui e no porvir muito mais ainda. Tá bom? Deus te abençoe, que Deus te dê um bom dia, em nome de Jesus. Amém.